Hoje vou discutir um tópico muito importante: como desintoxicar o plástico do seu cérebro. Os microplásticos. O cérebro acumula a maior quantidade de microplásticos de todos os órgãos. O cérebro acumula de 7 a 30 vezes mais microplásticos do que o fígado e os rins. Hoje vou falar sobre como me livrar desse plástico. Não apenas dos plásticos, mas de outra coisa chamada produtos químicos eternos. Eles se ligam às proteínas do sangue, criando todo tipo de problema, principalmente porque se acumulam ao longo do tempo, o que é chamado de bioacumulação. Este é um vídeo muito importante porque se você puder fazer algo a respeito agora, poderá evitar muitos problemas no futuro. Em um relatório que vi, uma pessoa média tem 7 gramas de plástico no cérebro. A primeira coisa que você precisa saber sobre plásticos é o grande golpe sobre reciclagem de plástico. Como forma de fazer com que você continue comprando itens de plástico, apenas 9% de todos os plásticos podem ser reciclados. A grande maioria dos plásticos é incinerada ou vai para o fundo do oceano. Se você olhar no fundo dos recipientes de plástico, verá um pequeno símbolo de reciclagem. Isso só dá a impressão de que, sim, isso pode ser reciclado. Bem, confira este clipe aqui. A reciclagem é cara e exige muito trabalho. E produzir plástico novo a partir de combustíveis fósseis quase sempre é mais barato do que nunca. Os documentos da indústria do plástico concluíram claramente que não havia mecanismos de mercado eficazes para plástico misto e que há sérias dúvidas de que ele possa se tornar viável economicamente. Nunca houve uma crença entusiasmada de que a reciclagem acabaria funcionando de forma significativa. Acho que eles sabiam que não havia infraestrutura para que a reciclagem fosse tão grande. Se o público acha que a reciclagem está funcionando, então não ficará tão preocupado com o meio ambiente. Deixe-me informá-lo de que há certas tecnologias que estão sendo criadas agora usando micróbios que comem plástico e fungos que podem comer plástico. Existem certos tipos de enzimas desenvolvidas que podem consumir plástico. Mas até que elas sejam desenvolvidas, há realmente 2 coisas que você pode fazer. Número 1, evite plásticos, assunto sobre o qual falarei mais adiante. E número 2, podemos fazer coisas em nosso corpo para ajudar a desintoxicar parte desse plástico e desses produtos químicos eternos. Vamos primeiro falar sobre o cérebro. Existe um tipo de sistema linfático em nosso cérebro. É como uma máquina de lavar. Ajuda a limpar as coisas. Esse sistema realmente ocorre quando você está dormindo profundamente. Um sono profundo de alta qualidade será necessário para ajudar a se livrar dos plásticos no seu cérebro. Outra maneira de nos livrarmos dos plásticos é induzindo algo chamado autofagia, onde você limpa parte dessa toxicidade. A melhor maneira de induzir a autofagia é através do jejum. Você precisa jejuar por pelo menos 18 horas para atingir um nível significativo de autofagia. O problema com plásticos e produtos químicos eternos é que eles criam muito estresse oxidativo, que você pode combater se tiver um sistema antioxidante forte no corpo. Consumir alimentos ricos em enxofre, como alho, cebola e vegetais crucíferos. Existem outros remédios naturais chamados NAC, cardamariano e ódica, todos eles excelentes remédios. Agora vamos falar sobre o que provavelmente é mais importante: se livrar dos produtos químicos e plásticos para sempre. Se você tem água da cidade, rapaz, você precisa comprar um filtro de água que possa ajudar a remover o plástico. Encontre um bom com avaliações muito boas ou uma unidade para a casa inteira. Vamos falar de outras coisas realmente importantes, porque você vai se surpreender com a quantidade de plástico que está consumindo apenas com a rotina diária de cozinhar. Tábuas de corte de plástico precisam ser descartadas. Você precisa substituí-las por tábuas de corte de madeira. Porque ao cortar o plástico, você está quebrando as partículas de plástico e colocando-as diretamente na comida. A seguir, os recipientes para lava-louças. Coloca as cápsulas e não pensa 2 vezes. Você precisa substituí-las, como eu fiz, por algo que não tenha plástico. Se você planeja usar filtros de café, é provável que queira adquirir alguns, pois eles são de plástico. Os mais certificados são biodegradáveis. E quanto ao sal marinho, eu recomendo fortemente que você compre sal marinho de um antigo leito marinho, não do oceano, porque infelizmente há plásticos no oceano que acabam no sal. Até os saquinhos de chá podem ter plástico. Compre saquinhos de chá mais naturais e sem plástico. Claro que amamentar é a melhor coisa a fazer, mas se você não puder fazer isso, compre uma mamadeira de vidro. O problema é que o bico geralmente é de plástico, e você não pode usar um bico de vidro. Vai ser muito difícil encontrar um bico completamente livre de plástico. Mesmo que você pegue o bico pequeno da mamadeira e pronto. Apenas silicone puro. Vai ficar um pouco melhor.
Eu iria com isso. Eu definitivamente começaria a comprar uma garrafa de água de aço inoxidável em vez das garrafas de plástico e encheria minha própria água com água confiável. Quando você estiver no supermercado e comprando produtos de limpeza, compre esponjas sem plástico. Estou apenas colocando isso no seu radar porque você provavelmente não sabia que elas existiam, mas você precisa estar ciente disso. Aqui está outra fonte de grande parte desse plástico, a camada interna das latas. Até mesmo a água gaseificada enlatada que eu costumava beber muito, eu não bebo mais água enlatada. As latas são revestidas com essa fina camada de plástico. Você não quer isso? Eu evitaria alimentos enlatados e líquidos enlatados. E as escovas de dentes? Eles têm escovas de dentes de bambu, que na verdade são feitas de bambu, não de plástico. Outra solução simples, não custa muito mais. Tudo o que estamos tentando fazer é diminuir a carga de plástico no seu corpo. Seus utensílios de cozinha, o Teflon, livre-se dessas panelas, substitua-as por aço inoxidável ou cerâmica. Eu nunca esquentaria nada em plástico no micro-ondas. Compre também recipientes de vidro para armazenar seus alimentos, e não de plástico, tanto quanto possível. Claro que se você estiver comendo pipoca de um saco que você coloca no micro-ondas, ela estará completamente forrada com esse plástico. Tenha muito cuidado com o que você coloca no micro-ondas. O fio dental é outra fonte oculta de plástico. Tenho certeza de que não vai lhe dar muito, mas existem produtos de fio dental que não têm plásticos nem produtos químicos permanentes. Compre absorventes internos 100% algodão orgânico. Se você começar a reduzir agora a carga de plásticos e produtos químicos no seu corpo, isso evitará muitos problemas na estrada. E eu sou totalmente a favor de prevenir essas coisas. Infelizmente, a medicina não serve para prevenir coisas. A medicina consiste em fazer exames de triagem a cada 6 meses quando você fica mais velho, para podermos detectar a doença em um determinado estado e tratá-la precocemente com medicamentos. Isso não é prevenção. Os exames não são prevenção. O que estou falando nesse vídeo é sobre prevenção real. Então anote, espalhe a notícia e nos vemos no próximo vídeo.